A magnífica civilização do Antigo Egito tem inflamado a imaginação por milênios, e com razão. De projetos de construção tão antigos quanto monumentais, Cleópatra VII está mais próxima de nós no tempo do que de sua construção realmente remota. As notáveis conquistas intelectuais que inspiraram os fundamentos da ciência, matemática e filosofia ocidentais. O Egito era e é há muito considerado o repositório da sabedoria verdadeiramente primordial, dos ensinamentos históricos de Imhotep e Hermes Trismegisto, a egiptomania renascentista e vitoriana, a especulações contemporâneas fantasiosas dos registros acásticos, localizados sob a esfinge. De alguma forma, no centro dessa merecida reputação pela sabedoria egípcia está o deus de cabeça de Ibis, Thoth. Bem-vindos ao Rumana Podcast e hoje vamos falar sobre o deus da magia, Thoth. Este deus complexo, talvez originário como um deus da lua, se tornaria o mediador de disputas divinas, antes de se estabelecer em vários papéis como um deus da sabedoria, da escrita, da reca, ou magia, da criação e do julgamento. Mais tarde, ele seria sintetizado com o Hermes grego para se tornar o sincrético Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande Hermes, cujos ensinamentos formaram o núcleo filosófico de toda a filosofia hermética. Assim, em um sentido muito importante, Thoth sozinho sobreviveu ao declínio e eventual esquecimento da teologia egípcia clássica. É realmente difícil apreciar a vastidão e a complexidade histórica da civilização egípcia. As pirâmides no Planalto de Gizé foram construídas quando os últimos mamutes lanosos estavam desaparecendo. Seus textos matemáticos e médicos permanecem chocantemente modernos e notáveis no mundo antigo. Eles foram pioneiros em formas filosóficas e literárias. Devemos explorar a natureza e a função de um Deus como Thoth. Não encontraremos um único mito coerente que descreva exaustivamente essa divindade misteriosa e francamente muito poderosa. O que encontramos são elementos mais impressionistas que formam uma nuvem de características que compreendem a divindade de cabeça de Ibis, alguns desses elementos entrando em foco mais nítido, dada a narrativa ou a função mítica ou religiosa que Deus desempenhou naquela dada instância, período de tempo ou local regional. Até mesmo o significado exato do nome Thoth é misterioso. O egípcio, como todas as línguas, sofreu mudanças dramáticas ao longo do tempo, tanto na gramática quanto na fonologia. Assim, as origens exatas do nome de Thoth não são claras, mas parece que pode ser uma forma de Nis de uma palavra primitiva para Ibis. Assim, ele pode muito bem ser aquele como um Ibis. A pronúncia de seu nome também mudou muito. Foi marcada desde cedo por vogais curtas desconhecidas e adjetivos que eventualmente deram lugar a oclusivas glotais, aquela fricativa faríngea sem voz, simplesmente se tornando um som de H. Talvez no Novo Reino soe um pouco como Tahata ou Tahati, embora essas mudanças eventualmente cheguem a parecer muito mais com Thoth, com o copta, dependendo do dialeto, sendo algo como Tahut e Sahitic, ou o Oath em Boharik, antes de ser sincretizado em greco-egípcio como Thoth, embora uma forma aramaica realmente o preserve como Tuhut, o que pode estar um pouco mais próximo com esse som. Inúmeras transliterações gregas e coptas sobreviveram, provavelmente o resultado de diferenças regionais e pronúncia recebida, e francamente a dificuldade de capturar a fonologia egípcia em letras gregas. Existem apenas sons no Egito que não sabemos o que são agora e certamente não podem ser capturados por letras gregas. Então, qual é a pronúncia correta daquele como um Ibis? Não há uma. Depende de quando você pergunta. A reconstrução egípcia do Reino Antigo,
não é a mesma que a fonologia reconstrutiva de textos egípcios arcaicos, como aqueles no texto da pirâmide, e essa não é a alteração ao longo da história fonológica egípcia, e essas não são as dezenas de tentativas e cópticas regionais, e a cópia grega tentam capturar um nome egípcio já incrivelmente antigo naquela época e já tendo passado por inúmeras mudanças ao longo desse período. Essa será minha justificativa para minha própria inconsistência completa em pronunciar seu nome ao longo deste vídeo e na vida de forma mais geral. Thoth, tanto faz, realmente não importa, embora eu tenha que dizer que Tahuti é meio fofo. Thoth foi variadamente retratado, muitas vezes refletindo o papel específico que desempenhou naquela instância particular de sua manifestação. Assim, a forma humana com cabeça de íbis, muitas vezes segurando um A ou um símbolo de vida, era muito comum, mas ele costumava ser representado como usando um cocar lunar, refletindo seu papel como um deus lunar primitivo. Na verdade, o bico curvo do íbis pode em si ser uma conexão de volta a esse papel lunar. Ele também apareceu com a coroa Atef, ou a coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Isso talvez reflita seu papel como uma espécie de mediador divino entre os irmãos Sete, no Alto e Baixo Egito. Ele também é familiar carregando a coluna de escrita, ou pino de junco, na paleta preta e vermelha do escriba, em seu modo de escriba. Mais frequentemente aparece em sua forma de babuíno ou na bela forma de babuíno. Essas duas formas animais podem representar um período anterior, onde eles eram deuses regionais representados pelo íbis e o babuíno, e eles foram fundidos em algum ponto na antiguidade remota. As origens de Thoth também são misteriosas. Enquanto ele aparece nos mitos de Osíris e Horus, localizando-o assim dentro da teologia iniótica de Heliópolis, ele também parece ter sido absorvido da mesma forma na teologia de Mênfis, antes de se estabelecer em seu próprio centro de culto em Hermópolis. Nos mitos incrivelmente complexos do Antigo Egito, Thoth muitas vezes aparece desempenhando uma espécie de papel de apoio, mas é sempre um papel de apoio decisivo. Thoth recuperou a filha rebelde, o olho de Ra, que às vezes é transformada em sua esposa Nehemtawi. Mais famoso, quando Sete mata seu irmão justo Osíris para absorver seu reino, é realmente Thoth quem ajuda sua esposa piedosa Ísis a encontrar, proteger e reunir o corpo profanado de Osíris e, mais importante, o pênis de Osíris, usando o poder de Reca, ou poder ritual, ou magia. Thoth mumifica a primeira pessoa a ser mumificada? É Osíris em temporário, ou revitaliza Osíris, permitindo que ele produza um sol, Horus, com o poder do pênis mumificado de Ísis. Além disso, o bebê Horus é protegido e curado por Thoth, nos pântanos de Quemes, garantindo assim sua posição como um deus curador também. Quando a criança Horus atinge a idade adulta, ele luta com Seth em combate legal, físico e sexual. É Thoth, o senhor de Maat, ou justiça cósmica, que argumenta em defesa de Horus perante o grande Niabe. É Thoth quem restaura a cabeça de Ísis com a cabeça de uma vaca depois que ela é decapitada durante essa famosa disputa. Embora seja também mais famoso quando Seth arranca o olho esquerdo de Horus. Às vezes são ambos os olhos, mas o olho esquerdo aqui, que Thoth é mais famoso por sua descoberta e restauração aquosa. Assim, as representações onipresentes de Ibis segurando o olho, um símbolo desses poderes curativos, mas também desses cálculos matemáticos. O olho realmente se torna um símbolo para frações na matemática egípcia. É claro que esse mito é incrivelmente variado e complexo, mesmo o papel de Foz nele é tudo muito confuso, dependendo do texto que você está lendo. Quer dizer, há toda aquela sequência onde Seth e Thoth ou se agridem sexualmente com o sêmen um do outro, e eventualmente Seth dá à luz Thoth,
através de sua testa de alguma forma. Independentemente dos detalhes do ciclo do mito, Thoth desempenhou um papel decisivo na progressão dessa narrativa religiosa central na mitologia egípcia e não deve ser minimizada. Thoth é muito frequentemente considerado uma espécie de divindade lunar também, muitas vezes idêntica à lua ou de alguma forma seu protetor. Isso é comprovado pelas muitas representações de Thoth, especialmente em sua forma de babuíno, nos templos de Ria, uma forma comum do deus da lua. Já no texto da pirâmide, o faraó deificado é identificado com Solara durante o dia e o Thoth lunar durante a noite. De fato, Thoth é muitas vezes chamado de Ya-Thoth, o belo da noite, ou o sol de prata. Essa conexão com a lua também une Thoth, por meio de questões calendáricas e, portanto, o cálculo do tempo e questões do destino. Enquanto muitas vezes identificado com a lua, especialmente em textos mortuários, o sol e a lua são muitas vezes também pensados como os olhos do céu, as moradas dos mortos deificados, especificamente o sol e a lua, enquanto passam pelo curso do qual dia. Dado que a lua passou por fases, pensava-se que Thoth atuava como uma espécie de médico celestial curando a lua e restaurando-a à saúde em seus ciclos. É claro que Thoth já estava associado à restauração médica do olho de Horus no mito de Osíris-Horus. Assim, Thoth é muitas vezes conhecido como reparando, curando ou carregando o olho do céu ou o olho de Horata, como evidenciado pelos ciclos lunares novamente. A mitologia egípcia não é marcada pela teologia sistemática, mas pela liberdade de associação, e aqui a associação lunar em textos mortuários é marcada por uma espécie de identidade nos ciclos do mito de Horus, com a restauração da lua como o próprio olho esquerdo do céu. Essa associação lunar também ligava Thoth com a passagem do tempo e sua demarcação calendárica. Na verdade, o primeiro mês do calendário egípcio foi nomeado para Thoth. Essa relação com o tempo também foi abstraída de forma que Thoth se tornou o senhor do tempo, o governante dos anos e o calculador do tempo. Aqui, Thoth é pensado para definir os períodos de reinado por meio de sua coroação da realeza egípcia e estende a vida do faraó, escrevendo-a em seu livro de Anais. Por extensão disso, Thoth se torna uma espécie de deus do destino, não apenas registrando os eventos da vida como um escriba, mas estabelecendo-os por esse próprio ato de escrita, às vezes em um tijolo em que se nasce. Assim, no livro de Sair para a Luz do Dia, vemos que ele é às vezes referido como aquele que anuncia o amanhã e contempla o futuro, tornando-o assim o rei da eternidade, uma espécie de regente sobre o próprio tempo. Hermes e Thoth seriam fortemente sincretizados durante o período helenístico e ptolomaico, produzindo a entidade híbrida Hermes Trismegistus ou Hermes Thoth. Mas primeiro temos que nos voltar para um domínio especial do conhecimento de Thoth para realmente apreciar isso, e esse é, claro, é o domínio de Heka ou magia. Heka é uma espécie de dinamismo ou poder associado ao divino em si. Na verdade, é alcançado, muitas vezes consumindo-o dos deuses ou consumindo os próprios deuses, e tem o poder de repelir o ataque demoníaco nesta vida, especialmente na forma de doença, mas também é necessário se você vai alcançar a deificação na forma dos mortos do Duat ou da vida após a morte. Essa força também pode ser empregada nesta vida para uma variedade de propósitos. Mais famoso para defender-se contra mordidas de cobras e escorpiões, e apenas cura de forma mais geral. Thoth está associado de forma bastante íntima com esse poder. Seus poderes de cura com o bebê Horus também se estendem a ele, a espécie de habilidade para ser uma espécie de médico de poder ritual, ou usar magia como uma espécie de posição, e ele a emprega, através de suas glorificações,
para ambos confortar os deuses, mas também ensina este poder aos seres humanos através de seus famosos 42 volumes livros de sabedoria arcana, que se diz ter sido fixado pelo próprio Thoth. Além disso, por causa da íntima conexão de Thoth com a linguagem, ele é capaz de gerar uma série inteira de encantos e encantações, incluindo a famosa literatura funerária do Antigo Egito. As recitações sozinhas dizem ter realmente um poder profundo. Apenas recitá-las é suficiente para ser capaz de ressuscitar os mortos ou garantir a passagem dos mortos para o mundo da Dua. Assim, até mesmo a imagem de Thoth foi pensada para ter o poder de Heka, e numerosos amuletos do deus abundam. Alguns dos mais metal são realmente encontrados na cicatriz de evisceração dos mortos. Assim, Thoth, como o íbis esplêndido em Heka, era também aquele a quem eu clamo e quem me resgata. Ele é uma figura salvífica desta forma. Isso talvez não fosse mais importante do que na imaginação egípcia, do que na jornada incrivelmente perigosa após a morte. Nesse reino, pelo menos antes de renascer no mundo do Duat, os textos egípcios têm o deus Ibis realmente carregando a alma do falecido para o submundo em suas asas, e as poderosas encantações e livros de mapas que guiam e protegem a alma e são pensados para realmente serem compostos pelo próprio Thoth. Então ele é seu guia para a vida após a morte. No julgamento da vida após a morte, também se pensa que ele pesa o coração contra a pena da justiça cósmica ou Ma'at, e é Thoth quem registra o veredicto às vezes temido. De fato, nesses momentos, Thoth é muitas vezes descrito em linguagem positivamente assustadora, como realizando a justiça de uma forma assustadoramente viciosa. Thoth, unido com Hermes, se fundiria com Enoque e Ídris no mundo abraâmico, e sua sabedoria primordial sobreviveria sob um novo manto religioso no Escalápias latino e manuais técnicos das ciências ocultas. Ele sobreviveria no Ocidente latino contrabandeado direto para o coração do cristianismo, às vezes até mesmo pensado para ser o professor de Moisés, às vezes pensado para ser o próprio Moisés. Com a conquista muçulmana de Constantinopla, a totalidade da filosofia hermética sobrevivente começará a abrir caminho para o Ocidente latino, e esse fascínio pela antiga sabedoria, até mesmo primordial, de Thoth e seus muitos disfarces, não diminuiu desde então. Desta forma, Thoth, de todos os deuses egípcios, sobreviveu verdadeiramente em uma vida após a morte gloriosa e aparentemente eterna.